Os jogadores tinham de se concentrar intensamente. Ao menor erro eles estavam dando mais voltas completas no campo ou fazendo todo o time dar voltas completas. E Lombardi mudava os exercícios constantemente. Os jogadores jamais se entediavam e jamais podiam relaxar seu foco mental. Os outros treinadores antes dele haviam sempre tratado uns poucos jogadores de modo diferente, os astros. Eles eram arrogantes, saíam cedo e ficavam acordados até tarde. Os outros homens tinham de aceitar isso como parte do sistema de regalias, mas no fundo eles se ressentiam. Lombardi, entretanto, não tinha preferidos, para ele não havia astros. O treinador Lombardi é justo, disse o jogador da defesa Henry Jordan. Ele nos trata a todos da mesma maneira como cachorros. Os jogadores gostavam disso. Eles gostavam de ver Horner sendo repreendido aos berros e disciplinado como todos os outros. As críticas de Lombardi eram incansáveis e irritavam os jogadores. Ele parecia conhecer seus pontos fracos, suas inseguranças. Como ele sabia que Jordan odiava ser criticado na frente dos outros. Lombardi explorava seu medo das chibatadas em público para fazê-lo se esforçar mais. Estávamos sempre tentando mostrar a Lombardi que ele estava errado, comentou um jogador. Era esta sua psicologia. Os treinos ficaram ainda mais intensos. Os jogadores nunca tinham se esforçado tanto em suas vidas. Mas eles se viram chegando mais cedo e saindo mais tarde. No primeiro jogo da temporada, Lombardi os havia preparado para todas as contingências. Cansados de treinar, eles estavam gratos por finalmente participarem de um jogo real e, para sua surpresa, todo aquele trabalho tornou a partida muito mais fácil. Eles estavam mais preparados do que o outro time e menos cansados no quarto tempo. Eles venceram suas 3 primeiras partidas. Com este súbito sucesso, seu moral e sua confiança subiram muito. Os Packers terminaram o ano com um recorde de 7-5, uma virada notável do 1-10-1 de 1958. Depois de uma temporada sob o comando de Lombardi, eles haviam se tornado a equipe mais entrosada dos esportes profissionais. Ninguém queria sair dos Packers. Em 1960, eles disputaram o campeonato e em 1961 eles venceram, com muito mais ainda por vir. Ao longo dos anos, vários dos Packers de Lombardi tentariam explicar como ele os havia transformado, mas nenhum deles pôde realmente dizer como ele fizera isso. Interpretação. Quando assumiu os Packers, Vince Lombardi reconheceu logo qual era o problema: o time estava contaminado com o derrotismo adolescente. Os adolescentes costumam adotar uma postura que é ao mesmo tempo rebelde e apática. É um modo de não sair do lugar, esforçando-se mais, eles correm o risco de fracasso, o que não podem suportar, portanto eles baixam suas expectativas, encontrando nobreza no relaxamento e na mediocridade. A perda dói menos quando são eles que escolhem isso. Grupos podem se contaminar com este espírito sem perceber. Eles só precisam de uns poucos rivals, uns poucos indivíduos de mentalidade adolescente e, aos poucos, as expectativas baixam e o derrotismo se estabelece. O líder que tenta mudar o espírito do grupo diretamente gritando, exigindo, disciplinando na verdade faz o jogo da dinâmica adolescente e reforça o desejo de rebeldia. Lombardi foi um gênio motivacional que via tudo em termos psicológicos. Para ele, os times da Liga Nacional de Futebol eram praticamente iguais em talento. As diferenças estavam na atitude e no moral. A inversão do derrotismo dos Packers se traduziria em vitórias, que levantariam o moral deles,
que por sua vez traria mais vitórias. Lombardi sabia que tinha de abordar seus jogadores indiretamente e tinha de induzi-los a mudar pela astúcia. Ele começou com uma demonstração de confiança, falando como se acreditasse que eles eram vencedores que passavam por um período ruim. Isso os deixou interessados, muito mais do que eles perceberam. Então, em seus treinos, Lombardi não fazia exigências uma abordagem defensiva, reclamona, que atrai insegurança. Em vez disso ele mudou o espírito dos treinos, tornando-os tranquilos, intensos, focados e bem feitos. Ele sabia que a força de vontade está associada ao que você acredita ser possível, amplie essa fé e você se esforça mais. Lombardi criou um time melhor que venceu sua primeira partida fazendo seus jogadores enxergarem possibilidades. A derrota deixou de ser confortável. Compreenda, um grupo tem uma personalidade coletiva que se afirma com o tempo e, às vezes, essa personalidade é disfuncional ou adolescente. Mudar é difícil, as pessoas preferem o que elas conhecem, mesmo que isso não funcione. Se você lidera este tipo de grupo, não entre em sua dinâmica negativa. Anunciar intenções e fazer exigências deixará as pessoas na defensiva e se sentindo como crianças. Como Lombardi, represente o pai astuto. Peça mais deles. Espere que funcionem como adultos. Tranquilamente altere o espírito com que as coisas são feitas. Enfatize a eficiência. Qualquer um pode ser eficiente, não é uma questão de talento, a eficiência produz sucesso e sucesso eleva o moral. Quando o espírito e o moral do grupo começam a mudar, tudo mais se encaixa no lugar. 5 Em abril de 1796, Napoleão Bonaparte, então com 26 anos, foi nomeado comandante das forças francesas, combatendo os austríacos na Itália. Para muitos, sua indicação foi uma piada, eles viam seu novo líder como um sujeito baixinho, jovem demais, inexperiente demais e até muito mal arrumado para representar o papel de general. Seus soldados também eram mal pagos, mal alimentados e cada vez mais desiludidos com a causa pela qual estavam lutando, a Revolução Francesa. Nas primeiras semanas da campanha, Napoleão fez o que pôde para que lutassem com mais garra, mas eles, em grande parte, se mostravam resistentes. No dia 10 de maio, Napoleão e suas forças caçadas chegaram à ponte de Lodi, sobre o rio Ada. Apesar de sua luta montanha acima com as tropas, eles estavam com os austríacos em retirada, mas a ponte era um lugar natural para firmar posição e eles a haviam guarnecido com soldados dos dois lados e com a artilharia bem colocada. Tomar a ponte teria seu custo, mas, de repente, os soldados franceses viram Napoleão cavalgando diante deles, em uma posição de extremo risco pessoal dirigindo o ataque. Ele fez um discurso estimulante, em seguida lançou seus granadeiros sobre as linhas austríacas com gritos de Vive la République. Animados, seus oficiais mais graduados lideraram o ataque. Os franceses tomaram a ponte, e agora, depois desta operação relativamente insignificante, as tropas de Napoleão de repente o viam como um homem diferente. Em terno reconhecimento de sua coragem, eles lhe deram um apelido, Le Petit Caporal. A história de Napoleão enfrentando o inimigo na ponte de Lodi correu entre os soldados. Conforme a campanha se desenrolava e Napoleão vencia uma batalha após outra, um vínculo, que foi além da afeição, se desenvolveu entre os soldados e seu general. Entre as batalhas Napoleão às vezes perambulava entre as fogueiras dos soldados, misturando-se com eles. Ele mesmo havia subido na hierarquia no passado, fora um artilheiro comum e sabia falar com os homens como nenhum outro general. Ele sabia seus nomes,
suas histórias, até em que batalhas tinham sido feridos. Em alguns homens ele pegava o lóbulo da orelha entre o indicador e o polegar e dava um cordial beliscão. Os soldados de Napoleão não o viam com frequência, mas quando o viam era como se uma descarga elétrica passasse através deles. Não era apenas sua presença, ele sabia exatamente quando aparecer antes de uma grande batalha ou quando o moral havia escorregado por algum motivo. Nestes momentos, ele lhes dizia que estavam fazendo história juntos. Se um pelotão estava para liderar um ataque ou parecia em dificuldades, ele cavalgava até lá e gritava: 38º, eu conheço vocês. Tomem esse vilarejo ao ataque. Seus soldados sentiam que não estavam apenas obedecendo ordens, estavam vivendo um grande drama. Napoleão raramente demonstrava raiva, mas quando o fazia seus homens sentiam-se pior do que apenas culpados ou aborrecidos. No final da primeira campanha italiana, tropas austríacas haviam forçado algumas de suas tropas a uma retirada humilhante para a qual não havia desculpas. Napoleão visitou o acampamento pessoalmente. Soldados, não estou satisfeito com vocês, ele lhes disse, os grandes olhos cinza aparentemente em fogo. Vocês não mostraram bravura, disciplina, nem perseverança. Vocês se deixaram expulsar de posições onde um punhado de homens poderia ter feito parar um exército. Soldados do 39º e do 85º, vocês não são soldados franceses. General, chefe do Estado-Maior, que fique gravado em suas bandeiras, eles não fazem mais parte do exército da Itália. Os soldados ficaram atônitos. Alguns gritaram, outros imploraram por mais uma chance. Eles se arrependeram de suas franquezas e mudaram totalmente. O 39º e o 85º se distinguiriam por um vigor que jamais haviam demonstrado antes. Anos depois, durante uma difícil campanha contra os austríacos na Bavária, os franceses conquistaram uma encarniçada vitória. Na manhã seguinte, Napoleão passou em revista o 30º Regimento de Infantaria Ligeira, que havia representado um papel-chave na batalha, e pediu ao coronel para citar seu homem mais corajoso. O coronel pensou por um momento: senhor, é o tambor-mor. Napoleão imediatamente pediu para ver o jovem músico, que apareceu, tremendo nas botas. Em seguida Napoleão anunciou em voz alta para todos ouvirem: dizem que você é o homem mais corajoso deste regimento. Eu o indico para cavaleiro da Legião de Honra, barão do Império, e o recomendo para uma pensão no valor de 4.000 francos. Os soldados ficaram boquiabertos. Napoleão era famoso por suas oportunas promoções e por promover soldados por mérito, fazendo até o soldado mais raso sentir que, se mostrasse seu valor, um dia poderia chegar a marechal. Mas um tambor-mor virar barão da noite para o dia. Isso eles nunca tinham visto. A notícia se espalhou rapidamente entre as tropas e teve um efeito eletrizante particularmente sobre os recrutas mais recentes, aqueles que estavam mais deprimidos e com saudades de casa. Durante todas as suas longas, muito sangrentas, campanhas e até suas angustiantes derrotas, o penoso inverno na Rússia, o posterior exílio em Elba, o ato final em Waterloo, os homens de Napoleão iriam até o fim do mundo por ele Petit Caporal e por ninguém mais. Interpretação: Napoleão foi o maior gerenciador de homens da história. Ele pegou milhões de rapazes rebeldes, indisciplinados, sem treinamento militar, recentemente liberados pela Revolução Francesa e os moldou em uma das forças de combate de maior sucesso já conhecida. O moral deles era ainda mais extraordinário por causa das provações pelas quais ele os fazia passar.